O diretor do Departamento de Trânsito, Robertinho da Luz Dolenga, comentou durante entrevista à imprensa um estudo recente sobre o índice de autuações em Pato Branco. No período de 30 dias, foram registradas um total de 3.500 autuações de trânsito. Dentre essas autuações, 78% foram classificadas como média gravidade. Isso significa que a maioria das infrações cometidas está relacionada ao excesso de velocidade. É importante ressaltar que, de todas as autuações por excesso de velocidade, quase 80% se enquadram na categoria de infração média. Segundo a legislação de trânsito, essas autuações podem ser convertidas em advertências, ou seja, o proprietário do veículo não receberá pontos na carteira nem precisará pagar multa. No entanto, essa conversão só ocorrerá se o condutor não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Também falou sobre os tipos de veículos que foram autuados durante esse período. Dos 2.923 veículos que passaram pelas lombadas eletrônicas, apenas 0,27% dos automóveis foram autuados. Já entre os caminhões, apenas 0,05% foram autuados. Surpreendentemente, as motos foram as que apresentaram o maior índice de autuações, representando 0,67% do total de motocicletas que passaram pelas lombadas eletrônicas. Isso mostra que as motos estão excedendo a velocidade de forma proporcional aos demais veículos. Ações de trânsito que foram feitas no período de 30 dias, 78% são autuações classificadas como média, gravidade média. Então existem as infrações por excesso de velocidade média, graves e gravíssimas. 78%, quase 80% dessas 3.500 autuações que foram lavradas por excesso de velocidade se enquadram como média. Significa dizer, por força de legislação de trânsito, que elas poderão se transformar em advertência. O que é uma advertência? Advertência não existe a pontuação ao proprietário infrator e também não existe o valor a pagar. Ela é convertida em uma advertência. Por que eu disse poderão? Porque a própria legislação de trânsito que menciona que as autuações médias serão convertidas em advertências, só serão efetivamente convertidas se o infrator ou o proprietário não tiver cometido nenhuma infração no período de 12 meses anteriores. Puxa, eu tenho uma infração somente nesse período. O sistema, ele não fará a conversão em advertência. Entretanto, é importante mencionar à população que o proprietário, o condutor, ele pode requerer isto à autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito tem a prerrogativa, se ele entender que é possível, dentro ainda de uma análise de prontuário do CNH, é possível fazer a advertência. Outro dado importante em relação ao tipo de veículo. Os registros dos 2.923 veículos que passaram nesse período de 30 dias pelas lombadas eletrônicas, em relação às autuações, 0,27 dos automóveis que passaram, do total dos automóveis, foram autuados. Os caminhões, do total de caminhões que passaram, 0,05% foram autuados. E as motos, para quem disse que moto não seria autuado, né, que é 0,67%. O que significa dizer que as motos estão efetivamente, que excedem, obviamente, que excedem a velocidade, estão sendo autuadas, proporcionalmente. Então, do número de motos que passaram pelos locais, 0,67 foram autuados. Superou, inclusive, o número de automóveis, que foi 0,27%. Em relação à questão da velocidade, que foi instituída para fins de fiscalização 40 km por hora. É importante, inicialmente, destacar que o Código de Trânsito, no artigo 60, ele classifica as vias como de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Em Pato Branco não há via de trânsito rápido.
todas as vias ou são classificadas como coletoras, locais ou arteriais. Nos locais onde estão instaladas as lombadas eletrônicas são vias arteriais, tá? Aonde o próprio código define que a velocidade máxima nessas vias arteriais é de 60 km por hora. O plano viário de Pato Branco, lá na Secretaria de Planejamento, estabelece para essas vias 50 km por hora. Então, essas vias estão classificadas como vias arteriais e com velocidade regulamentada em 50 km por hora. O nosso dispositivo é um redutor de velocidade. Então, nós temos que reduzir nesses locais, pontualmente, a velocidade. Se a velocidade nas vias arteriais está instituída como 50 km por hora, então o estudo entendeu, e está lá no estudo, tecnicamente comprovado, que a velocidade a ser diminuída nesses locais é 40 km por hora. Se nós quiséssemos a 50, diante do contexto que nós temos do plano viário e da legislação de trânsito, nós teríamos que instalar controladores de velocidade. Controladores são dispositivos que fiscalizam a velocidade máxima permitida para a via. Se a velocidade é 50, então nós teríamos que instalar dispositivos ao longo da via, né, que controlam a velocidade, que são os pardais. É diferente da estrutura da lombada eletrônica. A lombada eletrônica, obrigatoriamente, pela resolução do CONTRAN, ela estabelece que tem que ter obrigatoriamente o display para demonstrar a velocidade que foi aferida, né? Diferentemente do radar, que ele não precisa do display, que são os pardais, que são colocados aí em algumas cidades. Então, nós optamos por esse dispositivo redutor de velocidade, em razão de que esses pontos apresentaram índices de acidentes, há registro de acidentes nesses locais, há grande circulação de pessoas e de veículos, o que potencializa a possibilidade de ocorrência de acidentes, e a velocidade que era praticada nesses locais, que está, inclusive, mencionada no próprio estudo técnico que foi feito. Ou seja, os parâmetros que nós utilizamos para a implantação das lombadas, eles observam a legislação de trânsito e a legislação municipal, além do estudo técnico.